Hoje no quadro Abrindo o Coração, nós vamos trazer um problema que atinge algumas famílias, alienação parental. Mas antes vamos ler uma mensagem enviada por uma telespectadora do Manhã Total para o nosso WhatsApp. Ela diz assim: olá Patrícia, não quero falar meu nome, moro em Uberlândia e vou me identificar como Maria. Quero compartilhar com vocês um problema que estou passando. Eu me separei do meu marido há 3 anos. Temos um filho de 8 anos. Eu fiquei com a guarda dele. Meu ex-marido não se conforma com a nossa separação e todas as vezes que meu filho volta das visitas ao pai, percebo que ele fica agressivo comigo e muito agressivo. Não me ouve às vezes e diz que o pai fala mal de mim o tempo todo. Os avós paternos dizem que eu sou culpada da separação. Tenho um outro relacionamento hoje, não sei como conciliar. Leve este tema ao Manhã Total. Sei que muitas pessoas falam de situação assim. Um abraço para toda a equipe do programa Manhã Total. Muito obrigada pela participação, pelo envio da carta. Então, para debater esse assunto, nós convidamos a psicóloga Débora Bastos para discutir com a gente. Débora Bossa, perdão, seja bem-vinda. Bom dia. Esse assunto que a família está enfrentando, no caso aqui da nossa telespectadora. Débora, o que a gente pode dizer sobre essa situação? Nós estamos falando aí de uma situação conflitante entre pai e mãe e uma criança no meio. A gente pode dizer que é uma alienação parental nessa situação especificamente? A alienação parental, ela se configura a partir dessa condição, né? Que você tem um casal num processo de separação e a criança é utilizada como objeto do conflito. No caso específico, aponta algumas condições que podem ser consideradas como alienação parental. E quais são essas condições? Seria o conflito, um acusando sempre o outro, né, degradando a imagem do outro. E a criança, nesse interim, né, entre estar com uma mãe e o pai, que coloca situações, infere a moral dessa mãe, né? Só que no caso a gente não pode qualificar como uma situação especificamente de alienação parental, porque é necessário ver as condições específicas daquela família, né? Porque ela chega a ser intencional? Ela é intencional no sentido quando um dos parceiros, ele utiliza da vingança, ele utiliza da criança como um objeto de ódio para atacar aquele parceiro em função de ressentimentos, né, da própria separação conjugal, ou viabilizando aí uma situação em que a criança é tida como rival, né, do genitor. A criança chega a ser intencional, mas não chega a ser intencional no ponto de vista consciente, né? Às vezes a pessoa utiliza desse recurso como uma única forma de se relacionar dentro da situação conflituosa. E em meio a essa situação, quem sai, né, prejudicado é a criança. Sim. E como que faz, né? No caso aqui, por exemplo, da nossa telespectadora que está pedindo ajuda, como que ela pode proceder para amenizar ou pôr um fim a essa situação tão desconfortável que tem gerado dentro da casa dela? Como você colocou, a criança, sim, é a mais prejudicada, né? Porque ela tem em seu desenvolvimento psicológico prejuízos na confiança que ela pode ter com o genitor, que é acusado, né? Ela pode ter sentimentos de culpa por gostar ou por demonstrar algum tipo de afeto por esse genitor acusado. Ela pode ter dificuldade de se relacionar em sua fase adulta com pessoas que tenham o gênero semelhante ou uma função, né? E a sua própria identificação quando ela se tornar adulta e se tornar mãe ou pai. Tem uma desordem emocional muito grande, então, nesse processo. Sim, pode ter angústia, ansiedade, depressão na criança. Então, é muito difícil você detectar quando a relação ela está estabelecida sem a interferência de um agente externo. Alguém que denuncie que essa alienação parental está acontecendo. E a gente percebe aqui, no caso de uma criança de 8 anos, não tem como ela se defender, nem ela percebe o que está acontecendo. No caso aqui, são os pais que têm que se entender. A conscientização dos pais sobre esse processo é fundamental, né? Muitas vezes a criança, ela estabelece com o genitor alienante, né, esse que promove a alienação parental, uma relação de simbiose, ou seja, de
extrema dependência. A opinião da criança passa a ser a opinião do genitor em relação ao outro, né? A criança, ela se anula em suas experiências para poder atender à expectativa desse genitor que conta para ela, às vezes, experiências falseadas, né? E como que está no dia a dia hoje? Você que atende, né? É psicóloga no consultório. É perceptível essa realidade nas famílias brasileiras ou não? É comum? É necessário um acompanhamento minucioso, né? Os conflitos, eles nunca deixaram de existir nas relações humanas. Então, assim, é bastante comum o conflito. E é importante considerar que não é a separação que promove o conflito ou que prejudica o desenvolvimento emocional, mas é a presença do conflito que às vezes está anteposta à separação ou a vivência em ambientes hostis, de rivalidade e de enfrentamento de um parceiro ao outro que pode prejudicar essa criança em seu desenvolvimento emocional. Do pai ou da mãe, ou vice-versa? É vice-versa, né? Porque é sempre assim, a gente não tem como acusar, colocar a imagem da mãe como a maior provocadora desse tipo de situação, porque o pai também tem a sua contrapartida, né? E a criança estando no meio dessa situação, ela acaba por eleger um ou outro como numa necessidade de afirmar a sua lealdade. E a questão da alienação parental não fica só no campo das ideias, do emocional. Ela também, muitas vezes, os pais, né? O pai ou a mãe, né? Quem está se sentindo vitimado aí tem que procurar justiça. Sim. A alienação parental, ela é passível de medidas disciplinares, né? A gente tem aí pagamentos de multa ou suspensão da visita à criança ou adolescente. É sobre isso que nós vamos falar agora. Nós temos uma convidada que está com o Fernando Prado. Fernando Prado, é com você então, e eu queria saber, nesses casos, quando a família, o pai ou a mãe recorre à justiça, o que pode ser feito? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Realmente, como você disse, tem sim questões legais que têm que ser levadas em conta. Afinal de contas, a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Por isso, claro, são amparados pela lei. Nós recebemos também aqui a Ângela Botelho, que é advogada presidente da OAB. Temos o prazer de falar com ela. Bom dia, Ângela. Realmente é uma questão assim que começa, né, no núcleo familiar ali. Às vezes um pai utiliza ou a mãe também um contra o outro, através de calúnias, através, né, de vinganças internas. Mas a gente sabe que nós temos uma vítima aí, que é a criança ou adolescente. A alienação parental, ela já existe há muitos anos, mas é evidente que a legislação veio a ser promulgada a partir de 2010, até porque as relações entre pais e filhos foram a cada dia sendo mais afirmativas, mais cobranças e as questões evoluíram. Mas a gente entende que a separação de um casal faz com que, às vezes, aquele que deixou o lar pelo motivo próprio dele, aquele que ficou, às vezes, começa a ter alguns receios de convivência, aí passa a transferir isso para os filhos, né? Principalmente aquele pai ou mãe que ficam com a guarda das crianças. E neste momento, essas crianças também, da forma, às vezes, vendo a posição de um dos pais que estão ali na companhia deles, agredindo aquele que saiu de casa, passa a transferir toda essa situação de instabilidade, de desequilíbrio emocional existente entre o casal separado para os próprios filhos. E isso que vai trazendo consequências, às vezes, dessa pessoa que ficou com a guarda, com a mãe ou pai, a denegrir a própria imagem daquele pai ou da mãe que estão fora ali do convívio diário, e que isso vai tendo consequências seríssimas no psicológico das crianças, onde isso vai desaguando também até no próprio convívio dessas crianças na escola, vida social, na onde eles estiverem, até com os próprios familiares, com os avós, amigos, com os primos, e eles vão ficando introvertidos com essa situação. E às vezes os pais não acompanham o que está acontecendo efetivamente com o emocional dessas crianças. A gente fala também, né, do pai e da mãe, mas a gente não pode esquecer que também primos, tios, quer dizer, todo esse núcleo familiar também pode estar envolvido numa questão de alienação parental, né? Inclusive, assim, amigos, às vezes amigos que jogam um adolescente contra o pai, ou tios, enfim, primos, né? Isso também pode acontecer e é uma questão amparada pela lei. Sim, na realidade, aquele que é o alienador, normalmente, assim, é muito comum, às vezes, os filhos, numa separação, ficarem com a mãe, por uma questão
questão logística ou de condição interna do próprio casal. E a maior alienadora nesse caso pode ser a mãe, quando ela está na guarda. E nessas situações, essas crianças vão passando a ser, às vezes, até ameaçadas pela própria pessoa que está na guarda. Olha, seu pai, às vezes, desvalorizando até a personalidade, a postura desse pai ou da mãe que está fora do lar, ali no convívio diário, e vai denegrindo a imagem dele e fazendo com que essas crianças começam a ter repulsa com relação ao próprio pai ou à mãe que está ali fazendo uma visita ou ficando nos finais de semana. Então, são situações que, consequentemente, essas crianças, as sequelas que elas vão ter ao longo da vida delas, até se estiverem adolescentes ou crianças pequenas, isso vai trazendo consequências graves. Na realidade, a alienação parental ela é um instituto que vem para alertar os pais separandos ou separados para que tenham muito cuidado que os seus problemas pessoais não sejam transferidos aos filhos, porque isso eles são independentes, eles têm que continuar a conviver e educar os filhos mesmo separados. E mesmo quando a pessoa, né, quando esse casal se separa, está no processo de divórcio, às vezes a mãe pode alegar, mas eu não agi de forma intencional, não estou jogando meu filho contra o pai dele de forma intencional. Isso pode ser uma desculpa no momento, né, de levar isso a outras instâncias, né, já com advogados, enfim, isso pode ser uma desculpa? Na realidade, isso são estratégicas jurídicas de defesa que pode ser levantado e levado num juízo da área de família ou na vara da infância, né, alguns procedimentos que podem ser alegados. Mas, na realidade, essas alegações normalmente são tidas com muito cuidado e análise pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, que todas as questões onde se fala de menores e adolescentes, o Ministério Público tem que estar à frente também manifestando e analisando e tirando as suas conclusões e seus pareceres com relação àquela situação. Mas a questão psicológica das crianças, questões jurídicas numa situação de alienação parental, a alienação parental ela é muito forte. Na realidade, ela tem que ter, por exemplo, a pessoa que está com a guarda, se ela está praticando a alienação, ela pode perder a guarda, suspender a questão parental, até de visitas, de relacionamento, porque tem que se cuidar daquelas crianças. Se a pessoa não está tendo condições nem psicológicas de ter o maior cuidado com essas crianças, ela tem que ser afastada também diante dessa situação. E isso de forma legal, através de uma determinação de um juiz, onde ele vai falar, olha, você vai ficar suspensa ainda do convívio até melhorar toda a situação, as crianças vão ser acompanhadas por uma área psicológica, né, social, para que possa constatar o que essas crianças estão sendo atingidas. No caso das famílias mais humildes, né, quem às vezes não tem a possibilidade, né, de arcar com o advogado, não podem passar também por uma questão assim, não pode continuar, né, como estão, né? O que eles podem fazer? Procura a defensoria? Como pode ser feito? A alienação parental, ela acontece em famílias bem-sucedidas com as famílias mais carentes. Aquelas que são mais carentes, que não têm condições de contratar um profissional na área, que seja um psicólogo, um assistente social, um advogado, elas podem procurar por meio da Defensoria Pública. Ali eles vão ser defendidos e as necessidades que essa família carente precisa vão ser encaminhadas. Tem assistentes sociais, psicólogos do próprio judiciário que dão esses pareceres, esses relatórios de estar verificando se na família do pai ou da mãe, como que é o ambiente dos avós paternos e maternos. Isso é feito pelo Poder Público do Estado. Perfeito. Angela, muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos com a gente. Bom dia para vocês. Patrícia, realmente a gente percebe que, né, que são várias esferas, né? A esfera legal, a esfera psicológica, e a gente sempre pensa na criança, no adolescente que vai levar esses valores de brigas em relação ao sexo masculino, ao sexo feminino, ao pai e à mãe, para a vida toda. É algo muito sério, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação, Fernando. Agradeço a doutora Ângela também pela presença, pelas orientações aí. E a gente segue o assunto aqui no nosso estúdio, que a gente percebe, Débora, que a criança tem que ser preservada, tem que ser zelada e isenta desses conflitos entre os pais e as mães. Muitas vezes os pais eles não percebem a gravidade, né, que tem essa alienação parental no relacionamento com a criança. As emoções da criança, a experiência da criança é deixada de lado para se vivenciar intensamente esse conflito, né? E o quanto isso pode ser prejudicial para a criança não é enxergado, porque os pais às vezes nessa condição de
de briga, de separação, eles estão muito mais focados na vingança, no ódio, na retaliação ao outro, às vezes no ciúme, porque um dos parceiros já está em uma nova relação amorosa. Então, a criança, ela precisa realmente ser ouvida. E muitas vezes eles nem percebem que tem a maior preciosidade em casa, que são os filhos, que têm que ser preservados. E o diálogo, acima de tudo, é a melhor solução para esses problemas, né? Vamos conversar. Sim. Esse é o caminho, tá certo? Nós batemos um papo gostoso aqui, esclarecedor, com a psicóloga Débora Bossa. Muito obrigada pela presença. Volte mais vezes no Manhã Total. Um ótimo dia para você, viu? Obrigada. Tchau, tchau.